Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o texto narrativo, tá? Quais são suas funcionalidades, como é um texto narrativo, né, com suas características. Então, sem mais delongas, vamos lá. Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados, né, ou contados, né, alguns fatos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica e fábula. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né, galera? A gente tem que sempre lembrar que o texto narrativo nada mais é do que contar histórias, né? Aqui, ó, contar alguma coisa. Se eu vou contar alguma coisa, eu estou narrando, né? Eu estou fazendo um texto narrativo. Ah, o que é texto em prosa? É um texto baseado em parágrafos, não é verdade? Não é igual um poema. É em prosa, né? Ele é baseado em parágrafos, ok? Vamos lá prosseguir. Estrutura da narrativa: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação, tranquilo, né? Você vai começar ali, ó, apresentando os personagens, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Então, na apresentação, você está começando a contar como que vai ser essa história, né? Você está ambientalizando o local, os personagens, mostrando quem são os personagens, onde que se passa a história. Depois vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, ó, aqui grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. No desenvolvimento ali a gente começa a ver as ações dos personagens, dos personagens, né? O que eles fazem e daí por diante. O clímax é ali que eu queria chegar, e muitas pessoas, né, muitos alunos ficam assim: "Ah, o que é clímax? O que é isso que você está falando? Que palavra é essa?" Clímax é a parte de maior tensão na narrativa, né? É o momento da narrativa que tem maior tensão, é o momento mais emocionante da narrativa. Quando algum personagem morre, ou quando algum personagem que achava que estava morto volta, né? Ou quando acontece algum acidente, ou quando acontece alguma coisa muito emocionante, a gente fala que a gente chama isso de clímax. Esse é o clímax da história. E o desfecho, né, o final da história, também chamado de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Ou seja, o problema que se dá ali no clímax tem uma solução no desfecho, né, que é o final. Então, é assim que é a estrutura, essa que é a estrutura da narrativa. Os elementos da narrativa agora. A gente já viu as estruturas, agora vão as estruturas, né? A estrutura. Agora vamos ver os elementos, né? Que elementos são esses? Ó, narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. O narrador é aquele que vai narrar a história, obviamente, né? O narrador tem três tipos ali, ó, pode ser o observador, pode ser narrador personagem ou pode ser narrador onisciente. O enredo, né, que trata-se da estrutura da narrativa, a trama, né, como que é a história em si. Os personagens são aqueles que compõem a narrativa, que a gente já falou sobre, que pode ser ali, ó, o protagonista ou o antagonista, que a gente chama de vilão, aqui, ó, esse antagonista que é o vilão da história. O protagonista é o mocinho ou a mocinha. Os personagens secundários, aqueles que aparecem, né, hora ou outra, são os personagens secundários. Tempo, né? E que tempo que acontece, o tempo cronológico, se acontece no tempo cronológico ou psicológico, né? Tem histórias que acontecem na cabeça das pessoas, dos personagens. Então a gente chama de tempo psicológico. Se acontece no tempo real, a gente chama de cronológico. E espaço, né? Que é o local onde a narrativa se desenvolve. O local é o espaço, né? Onde que vai acontecer essa narrativa? Na praia, no shopping, no cinema, enfim, em qualquer lugar, né, a gente vai chamar de espaço. Esse é um elemento da narrativa. Tipos de narrador, a gente já havia falado um pouco no slide anterior. Os tipos de narrador também são chamados de foco narrativo, né? Representam a voz textual da narração, sendo classificados em narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. O que a gente precisa saber aí? O narrador personagem
o foco está em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Se está na primeira pessoa, o narrador personagem participa da história, né? Ele participa da história. Se ele participa, se ele conta uma história que ele está participando, ele é o narrador personagem. Se conta uma história que não está participando, ele é um narrador observador, porque ele está em terceira pessoa, está contando a história de alguém. Se ele está contando, não participa aqui, ó, não participa da história, então é um narrador observador. E o narrador onisciente é diferente. O narrador onisciente é aquele que conhece todos os personagens da trama. Ele também não participa, também conta em terceira pessoa, tá aqui, ó. Ele não participa da história, mas ele sabe os pensamentos dos personagens, né? Se ele sabe como que o personagem pensa, aí a gente chama de narrador onisciente. Aí você pode me perguntar, ué, Rafael, mas o narrador observador não sabe como os outros personagens pensam? Não. O narrador observador só conta a história. O onisciente sabe os pensamentos. Conta a história de alguém, né? Tá na terceira pessoa, mas sabe os pensamentos. Isso é o que difere o narrador observador do narrador onisciente. Aí a gente tem os tipos de discurso, né? O que são um discurso narrativo? Discurso direto, discurso indireto livre. O discurso direto é quando a gente tem a própria fala do personagem, né? Geralmente marcado ali por travessão ou aspas, né? A gente tem a própria fala do personagem. Então o discurso é direto. O discurso é indireto quando a gente tem um narrador falando o que o personagem disse, né? Daí a gente não tem mais a fala direta do personagem. A gente tem em outras palavras, que é a palavra do narrador, né? É narrado em terceira pessoa, então é a palavra do narrador, em outras palavras. E o discurso indireto livre é quando eu tenho a mistura dos dois, tanto desse quanto desse. Esse vai ser o discurso indireto livre. Eu tenho um pouquinho da fala do narrador, da fala do personagem, né, marcado por aspas, e eu também tenho um pouco da fala do narrador, né? Então aí eu tenho uma mistura. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Olha aqui os exemplos, ó. Discurso direto. Olha só como que se dá o discurso direto. Olha, veja bem, nesse caso aqui eu tenho cavalo e burro seguiam juntos para a cidade, o cavalo contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso, em certo ponto o burro parou e disse: Olha só, não posso mais, esta carga excede as minhas forças. Essa fala do burro marca um discurso direto. Percebam bem aí a fala do burro. Ó, aqui a fala aqui do burro, ó, marca um discurso direto. Perceba que tem um travessão ali iniciando. Todas as outras falas aqui, ó, também marca o discurso direto, porque está escrito exatamente a fala dos personagens, né, no caso. Então esse está um discurso direto. Ali o discurso indireto, ó, o indireto já não tem fala nenhuma. Ó, ela explicava para que tomava, ela explicava por que tomava a decisão, que me amava, mas só amor não bastava. Então aqui está explicando, né, como que a personagem falava, mas não tem a fala da personagem propriamente dita aqui. Não é igual ao exemplo anterior. Então aqui eu tenho um discurso indireto. E embaixo eu tenho a mistura, aqui ó, aqui eu tenho a mistura, aqui eu tenho um discurso indireto, mas aqui embaixo eu tenho a fala dos personagens. Então aqui embaixo eu tenho um discurso direto. Aí misturou, por isso que eu chamo de discurso indireto livre, e aqui em cima discurso só discurso indireto, certo? Essa é a diferença. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um exercício para a gente fixar essa matéria e até a próxima.